e convido a senhora Roseli Doreto Silva. Boa tarde a todos. Meu nome é Roseli, eu sou da Energibras. Primeiramente, eu quero parabenizar a ANEEL. Já há alguns anos venho acompanhando esse trabalho, desde 2011, e vejo que nós estamos tendo progresso. Existem, obviamente, algumas questões que precisam ser melhoradas realmente na resolução. Agora, a ANEEL tem alguns impedimentos. Eu não posso querer que a ANEEL trate de questão de tributo, porque eu já discuti isso muito lá, com o Procurador-Geral, inclusive, e a ANEEL não tem como se manifestar no direito do Estado. Nós temos que fomentar ações nos nossos estados para que isso efetivamente ocorra. Houve agora a assinatura, a participação nesse convênio do CONFAS, onde apenas 3 estados assinaram. Então, de certa forma, cabe a nós fazermos essa cobrança, e não através dessa alteração da resolução, porque a ANEEL está impedida de fazer constar nesse documento qualquer coisa relacionada a tributos. O que nós podemos fazer é encontrar mecanismos que nos permitam melhorar essa geração distribuída. Uma das coisas que eu vejo, e que foi comentado aqui, eu acho muito importante também, é a questão de que eu tenho que pensar a carga, onde é que eu gero e onde eu consumo. Há 4 anos atrás se discutia, eu tenho uma casa na praia, mas eu fico lá 1 mês no ano, então eu quero gerar energia nela e vou utilizar em São Paulo, é a mesma distribuidora. Só que lá eu não tenho carga, então eu tenho que pedir um aumento de carga. Isso tem algumas implicações que a gente tem que pensar um pouco no que isso vai ser colocado como modelo. Uma outra questão que eu não vi abordada aqui, que me preocupa muito, é a tarifa vermelha. É o uso das termoelétricas, que eu acho que isso tem que ser considerado mesmo, porque, principalmente, o consumidor da tarifa B, ele não tem controle nenhum sobre isso. E ele vai gerar uma energia, que eu não sei, a questão é das térmicas, o horário, quando liga, quando desliga, ele não tem acesso a essa informação. E essa cobrança vai continuar vindo na conta dele, eu acredito, é uma dúvida que eu tenho, e que vejo que seria importante esclarecer. A outra questão é permitir o uso de baterias. Um dos empecilhos maiores que eu tenho encontrado é que eu invisto R$30.000 no sistema fotovoltaico. Perfeito. E aí, caiu energia da rede, eu fico sem energia. São 15 horas na minha casa, eu não tenho energia elétrica. Qual é a nossa ferramenta? Eu já entrei em contato com o Marco Aurélio, que, por sinal, me atendeu muitíssimo bem a respeito disso, e que diz que nós esbarramos numa norma da ABNT. Mas eu entendo que seria muito prudente que tivesse, nessa alteração, o uso, a permissão do uso, desde que atendesse às normas de segurança. Porque hoje eu não posso usar um sistema on-grid, off-grid, tendo em vista que, se cair o sistema da rede e vier uma manutenção da Eletropaulo ou da CPFL, pode ocorrer uma descarga elétrica, um acidente para a pessoa que está fazendo essa manutenção. Então, eu queria muito fazer esse pedido. Eu só conheço um caso que aqui, acho que foi da Celesc, que foi feito isso, e que nós precisamos efetivamente de contemplar isso, porque nós teremos outros problemas que nós podemos ter, e eu posso gerar energia através das baterias, utilizar na minha casa, algumas coisas que podem ser melhoradas. Uma outra questão também é essa questão dos grupos. A compensação, que foi comentada pelo Rodrigo aqui, a compensação ela pode ser dada por grupo econômico também, porque, às vezes, um determinado grupo ele vai gerar mais e o CNPJ do grupo da outra filial é diferente e ele não tem como compensar essa energia. Uma outra coisa também a respeito dessa questão do prazo de certificação de inversores. Diga-se por oportuno, as distribuidoras, realmente, algumas delas massacraram as empresas que trabalham nesse setor, porque devolviam os processos, tendo em vista que não aceitava, porque entrou em vigor a 357 e não tinha como aceitar o inversor, e o fabricante vendeu no ano passado, enfim, uma confusão. Finalmente, depois de muito falar no Inmetro e falar com a ANEEL, eu soube da participação direta do Marco Aurélio nesse processo também, isso saiu, só que nós temos um prazo. E esse prazo, pelo menos, seria muito importante que valesse até o próximo ano. Porque nós ainda temos inversores no mercado, temos processo tramitando nas distribuidoras e elas tomam como regra. E isso realmente impacta muito no mercado, porque você não consegue viabilizar o seu sistema. Uma outra questão aqui que eu gostaria de falar, que eu acho que meu tempo já está acabando, é essa questão do Mercado Livre. Eu tenho um cliente, ele está no Mercado Livre. Horas, ele quer colocar um sistema no telhado dele. O que é essa resolução? O que vai contemplar nessa resolução a respeito disso?
E também um outro fator importante, se fala muito nos Estados Unidos. Nós temos claro aqui nessa resolução que nós estamos tratando de net metering. Se nós formos tratar de feed-in, se for contemplado o sistema feed-in na nossa resolução, aí sim, aí vamos poder vender energia, vamos poder fazer o que a gente queira. Hoje, infelizmente, isso não é permitido. Se puder, seria muito bom. Tá? Um exemplo que disseram aqui de condomínios, nós temos o caso da Bahia. Foi o único exemplo que eu vi que foi aprovado pela ANEEL, 1.500 casas, e a Caixa Econômica Federal acho que estava comprando energia excedente. Então, eu penso assim, essa resolução foi feita para usar no ponto de consumo. Esse sempre foi o ponto que a ANEEL bateu. A partir do momento que a gente começa a visualizar que nós podemos instalar sistemas em outros locais e usarmos em um determinado empreendimento, isso realmente tem que estar regulamentado, em especial se estamos tratando de sistemas que vão até 5 megas. Alguém aqui tem ideia de quanto eu preciso ter de telhado para caber 5 megas? Não tem, isso é inviável. Então, a gente precisa moldar isso. Para quê? Para que nós possamos, porque hoje eu uso quanto? Eu uso lá 7 metros quadrados por quilowatt instalado. Se eu usar 6,5 metros, eu vou ter quanto? Eu preciso ter um mega telhado. Então, eu gostaria de pedir muito que isso fosse contemplado, uma mudança nesse aspecto, que isso vai ajudar bastante. Eu vi aqui uma apresentação sobre uso em supermercados, redes distribuidoras. Isso é fantástico. E a ANEEL não pode esquecer isso, que é fundamental para nós. A outra questão que eu quero falar aqui para vocês... Eu vou só pedir para concluir, porque já tem Tá bom. 2 minutos. E depois Já a gente, estou concluindo. Pode a gente deixar. tem mais tempo depois. Tá bom, é só não, já para estou respeitar concluindo, a já estou encerrando. O sistema fotovoltaico, no sistema fotovoltaico, o sistema de geração distribuída, no caso do Estado de São Paulo, é só fotovoltaico praticamente, é um grande passo no nosso país. E não é na ANEEL que nós vamos conseguir o financiamento. O financiamento nós conseguiremos a partir do momento que os fabricantes que aqui estão começarem a produzir os seus módulos fotovoltaicos e fomentar isso para que a gente consiga um financiamento no BNDES e em outros bancos. Então, cada um fazendo a sua tarefa de casa, a gente vai chegar lá. Parabéns pelo incentivo e estamos aí à disposição para ajudar.